Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos repetir esse texto? Eu falo e vocês repetem. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Senhor, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, por esse momento que nós temos de poder ouvir o teu direcionamento para as nossas vidas, para este tempo. Que os nossos corações estejam receptivos àquilo que o Senhor vai liberar sobre essa casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu estou ministrando e falando sobre o poder da oração para a nova estação. É uma palavra que Deus me deu no dia que nós estávamos aqui em vigília, e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque isso aqui vai mudar ou vai nos ajudar de alguma forma a desfrutar melhor dessa nova estação. Eu disse no último culto algo que eu já venho falando há um bom tempo, de que nós estamos vivendo uma nova estação, e eu não estou falando de estações como verão, inverno, outono e primavera. Não, estou falando de uma estação da parte de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos identificar isso. O mundo, de alguma forma, está mudando, tem mudado ao longo dos anos, mas dentro de um contexto espiritual, muitas coisas estão acontecendo, muitas profecias estão se cumprindo, o cenário geopolítico está assim cada vez mais curioso, porque cada vez as pessoas estão com teorias da conspiração. Será que esse vai ser o anticristo? Será que aquele? Enfim, parece que as coisas estão se formando para nós chegarmos ao fim dos tempos. Isso que parecia tão distante quando lá atrás eu lembro que eu ouvia falado sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, parecia tão distante, mas agora me parece tão perto, tão próximo. E várias coisas sobre esse livro do Apocalipse, sobre o texto de Mateus 24, que também fala sobre o fim dos últimos dias, fala um pouco sobre os últimos dias, já se cumpriram e algumas ainda têm para se cumprir. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Não só por isso, mas eu acredito que nós estamos em um tempo de avivamento. Pastor, como que o senhor pode falar de avivamento numa igreja pequena, com poucas pessoas? Porque, primeira coisa, avivamento não tem a ver com número. O número é resultado do avivamento, mas o avivamento não é o número. O número é consequência do avivamento. Não é em todo lugar que tem número significa que tem avivamento. Mas todo lugar que tem avivamento, há uma probabilidade, não há uma probabilidade, melhor dizendo, é uma certeza que muito em breve haverá números. Então eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo de avivamento. E quando a gente fala em avivamento, o crente que ainda está amadurecendo na fé, ele pensa que avivamento é apenas em um contexto de igreja cheia. Tá, pastor, avivamento, quem se beneficia é só o Senhor, é só a igreja cheia. Não, amados. Aonde há avivamento, há uma mudança cultural, há uma mudança de mentalidade. O avivamento, quando é genuíno, ele não está preso às paredes do templo da igreja. O avivamento, quando é genuíno, ele atinge a liderança política, ele atinge o executivo, o legislativo, o judiciário, ele atinge o hospital, ele atinge a cadeia, ele atinge todos os lugares da sociedade, ele atinge a escola, enfim, o avivamento genuíno. Porque um crente transformado, ele não é transformado para ficar ou para viver a sua transformação apenas no contexto de igreja. Ele é transformado para ser sal e luz aonde quer que ele vá.
Quantos estão entendendo essa palavra? Então as pessoas tendem, e o diabo lança uma seta, tá, nós estamos orando por avivamento, mas e a minha família? Elas acham que não tem nenhuma conexão, avivamento com família, avivamento e as suas finanças, avivamento e a sua saúde. Não, amados, tem tudo a ver. Quando nós clamamos por um avivamento na igreja, nós estamos clamando por um avivamento na nossa casa. Nós estamos clamando por uma boa educação para os nossos filhos. Nós estamos clamando por uma segurança na cidade. Amém ou não amém? Então, é essa estação que nós estamos vivendo. Existem várias características dessa estação, mas essa é uma das que eu queria que vocês entendessem hoje ao longo desse sermão. Enfim, e é incrível como Deus anuncia a mudança de tempo. Eu disse isso no último culto. Quando Deus está prestes a realizar algo sobre a terra, Ele anuncia antes. A palavra de Deus diz assim, por acaso fará Deus alguma coisa sem antes anunciar aos seus servos, os profetas? Então Deus anuncia. Para toda mudança de estação há uma mensagem de Deus. E essa mensagem introduz um novo tempo, um novo cenário, um novo reino, uma nova perspectiva. E eu disse isso e trabalhei isso no último culto, que quando Jesus vai exercer o seu ministério, anunciando uma nova estação, ele vem também com uma nova mensagem. E a mensagem de Jesus era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a mensagem era confrontadora, porque pregar sobre um novo reino em uma terra onde já tem rei não é fácil. É desafiadora. E as pessoas queriam, eu fico imaginando como as pessoas queriam discernir. Como assim arrepender porque o reino está próximo? Eu preciso me arrepender do quê? Porque nesse reino do Império Greco-Romano, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser um judeu, mas eu posso ser corrupto como um coletor de impostos e prejudicando os meus irmãos. Então eu preciso me arrepender do quê? Por causa do reino? O reino gosta que eu seja assim. O sistema do mundo gosta que você seja assim. O sistema do mundo gosta que você sonegue os seus impostos. O sistema do mundo gosta que você negligencie os seus deveres como cidadão. Hoje já tem sido estabelecido por lei que um casal homoafetivo pode sim casar como um outro casal. Então o sistema do mundo gosta dessa imoralidade, dessa perversão. Então quando Jesus chega anunciando uma nova estação, e ele chega com uma mensagem: arrependa-se porque chegou um novo reino, e para entrar, e para aderir, e para estar nesse novo reino, há um requisito: arrependimento. A mensagem da nova estação era sobre a chegada do reino dos céus. As estações carregam uma mensagem e exigem um posicionamento. O maior desafio do cristão é decifrar, discernir, decodificar a mensagem de Deus para essa estação. Ei, presta atenção aqui. Você já decifrou a mensagem de Deus para a sua vida nessa estação? Você está conseguindo ouvir a mensagem de Deus? Enquanto eu estava louvando e ainda no ensaio, Deus estava ministrando algumas coisas comigo. Eu estava um pouco abatido e Deus falou assim: eu não espero nada de você que não seja o seu melhor. Eu falei: então peraí, Deus, eu tenho que mudar minha postura. Aí Deus começou a ministrar. Quando eu chego aqui, amados, eu não escolho os louvores de forma aleatória, não. Eu vou tentando ao máximo ouvir o que o Espírito Santo quer hoje para o culto. Porque Ele sabe o que você está passando, eu não sei. Ele sabe da resposta que você precisa ouvir, eu não sei. É engano do pregador achar que só a palavra dele vai convencer. Não, às vezes é o louvor já convenceu a pessoa e ela já ganhou o culto. Às vezes foi a oração. Quem está me entendendo?
Então o desafio para essa estação é: você está ouvindo a mensagem de Deus para você? E eu estava dizendo que eu estava no louvor, e esse louvor do Lázaro, quando ele diz assim: pergunta para si mesmo onde está Deus, e tantas coisas boas prometeu. Rapaz, isso me pegou e cortou meu coração, porque é o que a gente está vivendo, amados. Muitas vezes a gente está como casal nesse diálogo, mas cadê, Senhor? Cadê? Pergunta para si mesmo onde está Deus, não Tadeu, onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. E a resposta de Deus, esse louvor, eu não sei se Deus estava respondendo uma oração sua, mas com certeza Ele estava respondendo uma oração minha. Uma oração que muitas vezes não sai nem da minha boca. E a resposta é: Deus vai fazer acontecer. Os teus inimigos não vão entender. Creia na promessa, creia em Cristo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para ti é bem maior. Eu não sei se você pegou, mas eu peguei esse hino todinho. Então assim, eu estava no louvor e Deus já estava falando. E ali Deus trouxe respostas. Você está ouvindo as respostas de Deus? Então o maior desafio do cristão é decifrar, discernir, decodificar a mensagem de Deus para essa estação, porque não é só simplesmente ouvir, mas é como ouvir. Não é simplesmente ver, mas é como ver. Não é simplesmente ler, mas é como se lê. É sobre a fome, é sobre o anseio, é sobre um coração quebrantado, humilhado. Deus não fala com quem tem altivez no coração. Ou dificilmente você vai conseguir ouvir os segredos de Deus. Então primeiro Deus quebra, humilha. Eu disse no último culto que algumas pessoas acham que as coisas são como são. Não conseguem enxergar o elemento espiritual por trás de cada situação. Eu disse que em tudo há um elemento espiritual. É incrível. A Bíblia diz que havia um rei no Novo Testamento que não glorificou a Deus, rei Herodes. Aí diz a Bíblia que no mundo natural ele foi comido por bichos, mas no mundo espiritual um anjo o feriu. Para cada reação no mundo natural existe uma... Para cada reação no mundo natural existe uma ação no mundo espiritual. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Há quanto tempo que você está lutando contra a carne e contra o sangue? Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Há quanto tempo você está lutando contra a carne e contra o sangue? Contra aquela amiga que te traiu, contra aquele patrão que te distratou, contra aquele irmão que não te cumprimentou, contra o seu cônjuge, contra o seu pai, a sua mãe, contra... Há quanto tempo? Nessa nova estação, amados, nós precisamos voltar os nossos olhos e a nossa garra e a nossa determinação e enfrentar o inimigo real. O diabo é cheio de colocar inimigos que não são reais. Quem está me entendendo? Então para com esse pensamento, achar que as coisas são como são. As pessoas acham que as coisas são como são, não conseguem enxergar o elemento espiritual por trás de cada situação. Cristãos ignorando o elemento espiritual, por isso que o crente não ora mais, não lê mais a palavra, não jejua, e ir ao culto, se der eu vou. Se não der, está tudo bem. O que está por detrás do fracasso, o que está por detrás das dívidas, o que está por detrás das enfermidades, da miséria, da luxúria, da ganância, da imoralidade sexual, é espiritual. Será que não existe algo que não estamos vendo ou ouvindo?
Eu comentei sobre isso no último culto. Presta atenção nisso aqui. A palavra diz em Lucas 22, capítulo 22, versículo 3 ao 4. Então Satanás entrou em Judas, chamados Iscariotes, um dos 12. Satanás não possuiu Judas de uma forma que, deixando-o endemoniado e fazendo com que ele perdesse os sentidos, ele simplesmente influenciou. Essa palavra entrou em Judas influenciou as ações de Judas, porque no versículo 4 diz que Judas dirigiu-se para atrair Jesus, e não Satanás em Judas, mas Judas influenciado pelo diabo. É verdade que o crente, ele não pode ser possuído, mas ele pode ser influenciado. E o diabo mudou de estratégia há anos. Você já raramente vê pessoas caindo endemoniadas na igreja, mas sendo influenciada. Sabe aquele pensamento? Vai no Congresso das Mulheres de novo, todo ano a mesma coisa. É de uma forma sutil, é de uma forma delicada, é de uma forma ardilosa. Quem está entendendo? É sempre, o diabo ele sempre começa assim, quando ele quer desonrar o pastor na vida de um crente, ele diz assim, o pastor é bom, o pastor é gente boa. O crente sempre vai chegar assim, a irmã vai chegar já, não, meu Deus, esse pastor aí, essa pastora e tal, mas isso aqui é sempre elogiando e depois criticando. Leni, a irmã Lúcia é gente boa. A irmã Lúcia, meu Deus do céu, é uma bênção. Mas olha, a irmã Lúcia, nisso aqui, é sempre elogiando e depois criticando. Ele é mais esperto que a gente. Eu já falei, o diabo ele é mais esperto que a gente, ele é mais forte do que a gente e ele viveu mais do que nós. Então, para de achar que é o sabichão com ele. Quem está entendendo essa palavra? Nós precisamos entender isso para essa nova estação. Judas dirigiu-se aos chefes do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. Se existe algo ou alguém por trás da derrota, da traição, não existiria algo ou alguém por trás da vitória, da fidelidade? Qual mensagem que não estamos conseguindo ouvir? Isso aqui é muito sério. Eu tenho para mim, eu gosto dessa frase, eu tenho para mim. Porque ela não é da Bíblia, ela não é de outra pessoa, ela é o que eu enxergo. Eu tenho para mim. Eu tenho para mim que sim, existem forças que nos influenciam a viver uma vida de derrota e que nos influenciam a viver uma vida de vitória. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que a gente não tropece. Então, para se manter de pé, a gente precisa de um anjo trabalhando, que a gente nem vê. Sim ou não? A questão é qual mensagem não estamos conseguindo ouvir? Repete comigo, qual mensagem eu não estou conseguindo ouvir? Mais uma vez, qual mensagem eu não estou conseguindo ouvir? Qual? Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 13:11: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Opa, para tudo. Foi dado a uns e não a outros. Na NTLH diz assim, Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas não a eles. E eu trabalhei com vocês isso, os segredos do reino, os segredos do reino. O que Jesus está dizendo é que o conhecimento dos mistérios do reino dos céus não é dado a todos. A maioria das pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele contexto eram crentes em Jesus, mas poucos tinham os segredos. Nessa nova estação nós precisamos dos segredos dos céus. Essa é a mensagem. Nessa nova estação vencerá quem ouvir os segredos dos céus. É incrível, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, olha, tem um segredo.
A vocês foi dada essa revelação. Mas sabe eles? Sabe essa multidão? Essas crianças, essas mulheres? Sabe os religiosos? Eles não têm o segredo que eu estou contando aqui para vocês. Jesus anunciou uma nova estação. Jesus tinha uma mensagem para essa nova estação que era arrependimento. Só que essa nova estação era impossível vivê-la sem os segredos do reino dos céus. Sem o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Por que os discípulos tinham esse conhecimento? A resposta é simples. Porque eles estavam na presença de Jesus, porque eles conversavam com Jesus, porque eles conheciam a Jesus, mas Jesus não está mais aqui como um homem encarnado. E agora? Como fazer? A oração te leva à presença de Jesus. A oração é uma conversa com Jesus. A oração te faz ouvir a Jesus e a oração te faz conhecer a Jesus. O cristão que não conhece a Jesus, o cristão não conhece a Jesus até que tenha uma vida de oração. E às vezes nós esquecemos como Jesus é quando paramos de orar. Às vezes nós esquecemos do poder dele sobre as situações que parecem impossíveis, porque paramos de orar. Às vezes nós esquecemos das promessas dele, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Esquecemos. Porque o contexto nos deixa só, nós estamos abandonados e ali parece que não tem ninguém. Esquecemos das promessas que Jesus disse: estarei com você até o fim dos tempos. A oração, amados, quando a gente tira a oração das nossas vidas, o jejum vira regime. Quando a gente tira a oração das nossas vidas, o louvor vira performance. Quando a gente tira a oração das nossas vidas, a pregação vira palestra. Quando a gente tira a oração das nossas vidas, vira o culto, vira religiosidade. Vira rito. Vira costume. Vira uma ordenança que eu preciso cumprir. Quem está entendendo? É somente pela oração que conseguimos ter acesso a esse segredo. Nessa nova estação, eu disse no último culto, aquele que ora terá informação privilegiada. Repete comigo, informação privilegiada. O que acontece com uma pessoa que tem informação privilegiada? O que acontece com uma pessoa que tem informação privilegiada, igreja? Sai na frente. Não perde tempo. Economiza energia. Não se desgasta por qualquer coisa. Tem foco. Não se distrai. A oração produz informação privilegiada. As pessoas não entenderão como você alcançou o tamanho resultado, como você resolveu tal situação, como você deu a volta por cima, como você ficou tão confiante, como você saiu da cama, como você começou a produzir tantos frutos, como você está em paz. As pessoas chegarão até nós e perguntarão: como você fez isso? Informação privilegiada. Amém? O texto do apóstolo Paulo aos Romanos nos dá 3 conselhos. Primeiro conselho: alegrem-se na esperança. Eu quero trabalhar hoje com vocês esses conselhos. Primeiro conselho, repete comigo: alegrem-se na esperança. Mais uma vez, alegrem-se na esperança. Última vez, alegrem-se na esperança. Qual é o contexto dessa mensagem do apóstolo Paulo? Romanos 12:2, ele está falando de uma nova estação, de um novo estilo de vida. Não vos amoldeis com o padrão desse mundo, mas sejam transformados, renovados pela sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando de uma vida padrão do mundo e de uma vida da vontade de Deus. É uma nova estação e essa é a mensagem.
E é nesse contexto o apóstolo Paulo dá 3 dicas valiosas. A primeira dica é: alegrem-se na esperança. Você pode dar um sorriso? Alegrem-se na esperança. Ele não falou alegrem-se no carro que você tem. Ele não falou alegrem-se na casa que você mora. Ele não falou alegre-se com a família que você tem. Ele não falou alegre-se com o salário bom que você tem. Ele não falou alegre-se com o pão que está na mesa. Porque às vezes está um caos. Às vezes nós não temos nada disso. E a nossa alegria não está no presente. A nossa alegria está na esperança. Amém ou não amém? Quem não tem uma imagem do futuro não encontra motivos para celebrar e nem forças para resistir. O texto que nós lemos é isso, amados. Eu não sei, semana passada, retrasada, nós lemos sobre Josué. Lembram da história de Josué? Eu não sei se vocês perceberam, mas tem algo ali que me chamou muita atenção, já ouvi várias vezes, mas que tem tudo a ver com esse momento e com essa palavra. Josué 14:7, amados, isso aqui é incrível, incrível. Josué 14:7, Josué ele vai reivindicar, ou melhor, Caleb vai reivindicar com Josué aquilo que lhe foi prometido. Às vezes nas nossas orações, nós precisamos reivindicar a Deus as promessas. Lembra, Senhor, eu não pedi. Eu estava seguindo esse estilo de vida. O Senhor me trouxe, sou muito grato. Eu não pedi para o Senhor me prometer nada. Já estava feliz. Já estava bem. E o Senhor me prometeu. Lembra, Senhor, das promessas? Amém? É o diálogo do ladrão na cruz. Aquele ladrão, provavelmente, ele em algum momento teve um contato com a fé judaica, porque a maneira como ele assimilou, ele olhou ali, ele viu Cristo. Eu imagino ele fazendo as conexões. Espera aí, esse cara que está morrendo do meu lado, eu já ouvi falar sobre isso quando eu era da sinagoga, antes de eu me desviar. Eu já ouvi falar. Eu lembro que os fariseus falavam para mim que viria um Messias. Rapaz, e esse cara está morrendo do meu lado? Opa, meu Deus, peraí. Ei, cara, o que você está zombando? Nós merecemos estar aqui. Ele não. Ele é um santo. Opa, ele decifrou algo. Tem um justo morrendo ao meu lado. Segunda coisa que ele decifra, esse justo é o Messias prometido. Então ele diz para Jesus: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Ele lembrou que o Messias tinha um reino. E ele pediu para o Messias: lembra-se de mim quando entrar. Aquela oração salvou aquele ladrão. Tem a oração que salva um incrédulo, tem a oração que salva um infiel, tem a oração que salva a prostituta, tem a oração que salva o avarento, tem a oração que salva o coração endurecido. Aquela oração salvou o ladrão. E Caleb está ali diante de Josué e Caleb diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Quedes-Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou. Eu não pedi nada. Moisés jurou. Certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo. Se você está vivo, é porque o Senhor tem algo para você. Se você está vivo, é porque tem uma estação de restituição chegando para a sua vida. Se você está vivo, é porque as promessas de que as bênçãos seguiriam aqueles que fossem fiel, vai se cumprir. Amém? E o argumento dele: o Senhor me manteve vivo. Esse argumento é muito propício, porque toda uma geração morreu no deserto. Toda a geração dele, inclusive, morreu no deserto.
Então eu fico imaginando ele vendo os amigos morrendo, ele vendo os parentes morrendo, ele vendo os líderes dele morrendo, e ele, meu Deus, o que está acontecendo? Opa, peraí, o Senhor está me mantendo vivo. Por que o Senhor está me mantendo vivo? Na pandemia, quantas pessoas nós perdemos? Mas por que você não foi embora? Por que o Senhor te manteve vivo? Quantas vezes você já chegou no hospital e pensou assim, dessa vez eu não volto. Voltou, está aqui. Situações, livramentos, meu Deus, era para morrer nesse dia. Eu lembro de uma vez que nós estávamos indo, não sei se era, acho que era para Maringá, e a gente deu de frente com uma carreta assim, e nem sei o que aconteceu ali direito. Enfim, por que Deus nos permitiu viver? Quem está entendendo? E ele diz assim, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje. Repete comigo, aqui estou hoje. E ele diz, com 85 anos de idade. Uma promessa que foi dada a ele há 40 anos, quando ele tinha 45 anos, e agora ele está com 85 anos. 40 anos sem a promessa se cumprir. E sabe o que ele diz? Tenho tanto vigor para ir à guerra e conquistar a minha promessa como tinha naquela época. Tenho tanta disposição, tenho tanta energia, tenho tanto ânimo como naquela época. O que é isso? Alegre-se na esperança. Amém? Segundo conselho do apóstolo Paulo. Primeiro conselho, alegrem-se na esperança. Repete comigo, alegrem-se na esperança. Segundo conselho, sejam pacientes na tribulação. Repete comigo, sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Toda estação produz um desafio. Quanto maior e melhor for a estação, maior será o desafio. A igreja primitiva viveu um avivamento em um período de perseguição. Dos 12 apóstolos, 11 foram assassinados. Mas nunca a igreja cresceu tanto, nunca houve tanto milagre, nunca houve tanto sobrenatural como naquele tempo. Então, toda vez que há uma perseguição, também há uma grande obra da parte de Deus. Quem está entendendo isso? É incrível como a tribulação... Quem aqui está vivendo uma vida atribulada? Acho que ninguém, né? Estou pregando para mim mesmo. Então vamos lá. É incrível como a tribulação e o extraordinário andam de mãos dadas. Andam juntos. Olha só o texto de Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 ao 28. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançaram na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Contexto: os israelitas estavam fugindo do faraó. O texto diz que o faraó e o exército inimigo está se aproximando dos israelitas. E os israelitas aterrorizados foram orar. Tem gente que nem aterrorizado vai orar. Diz o texto, aterrorizado, clamaram ao Senhor. Você conhece a história. Aquela tribulação, aquela perseguição, os inimigos indo em direção ao povo de Deus, foi o motivo do povo de Deus clamar.
Quem está começando a entender? E diz o texto, Deus disse, porque vocês, Moisés, o líder, foi clamar, e Deus disse, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. A perseguição produziu o maior milagre da vida dos israelitas, e o mar à frente se abriu. Nessa nova estação, quanto maior e quanto melhor for, eu não sei se você está entendendo, mas a tribulação está anunciando e já está dizendo aquilo e como será e o tamanho daquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo? A tribulação é um impulso para o extraordinário. A tribulação produz pressão para que algo novo aconteça. Então Deus usa a tribulação para produzir pressão na vida do crente, para ele se despertar e para ele recorrer, clamar, e o extraordinário. Tem coisas extraordinárias da parte de Deus para as nossas vidas nessa estação. Mas sem a fé suficiente, sem o clamor suficiente, sem decodificarmos os segredos de Deus, viveremos só a fase da tribulação. A tribulação produz pressão para que algo novo aconteça. A pressão exercida pelo útero durante o parto é essencial para empurrar o bebê para o canal vaginal. É isso? A tribulação é esse empurrãozinho para que a nova vida venha a nascer. Amém, gente? É por isso que o conselho do apóstolo Paulo é: sejam pacientes na tribulação. Ei, tenha paciência. Você não faz ideia o que vai acontecer amanhã. Você não faz ideia como o milagre vai ser. Você não faz ideia o tamanho. Você não faz ideia o quão sobrenatural as pessoas vão olhar e vão dizer: como? Paciência. Amém? E terceiro e último conselho, como se o apóstolo Paulo tivesse deixado o melhor para o final. Então, repete comigo. Alegrem-se na esperança. Eu esqueci, peraí. Sejam pacientes na tribulação. E o melhor, persevere na oração. Será que isso não é a mensagem para a sua vida nessa noite? Alegre-se na esperança, uma imagem do futuro. Sejam pacientes na tribulação, calma. E persista em orar. Paulo está falando sobre uma nova estação. Algo novo que nós precisamos experimentar. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, repete comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não tem para você nada menos do que boa, agradável e perfeita vontade. O mínimo que Deus trabalha é uma vida boa, agradável e perfeita vontade. Esse é o padrão de Deus. Deus, quando começa a trabalhar, Deus começa a trabalhar assim, com boa, agradável e perfeita vontade. Existe uma vida conhecida como o padrão do mundo. E existe uma vida conhecida como boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nesse contexto que Paulo diz para perseverarmos na oração. Paulo não diz para a gente orar. A orientação de Paulo é perseverar. Porque orar, você pode orar antes de uma refeição. Orar, você pode orar na igreja. Agora, perseverar, amados,
Perseverar é uma vida de oração. E a mensagem de Deus para a nossa igreja é que a gente precisa resgatar esse tipo de vida. É por isso que toda sexta-feira estarei aqui, atrás dos segredos de Deus para essa estação. A oração é indispensável na nova estação, porque é a partir dela que esse novo mundo, essa nova vida será desbravada. É a partir da oração que coisas impossíveis vão começar a acontecer. É a partir da oração que você estará calmo em meio ao caos. Não é porque você orou, mas é pela resposta que você ouviu. É a partir da oração que o teu espírito vai se incomodar quando um espírito estranho de uma pessoa falsa, invejosa, chegar perto de você. A oração na sua vida, a oração na minha vida, vai fazer com que a gente discirna espíritos. É a partir da oração que você vai reconhecer se o profeta é de Deus ou não. É a partir da oração que a leitura vai passar de ser leitura para ser uma conversa com Deus. Uau, nunca tinha visto isso aqui. Deus, como é esse aqui? Com oração, você vai ler a Bíblia e um versículo vai ser suficiente para mudar o seu dia. A tamanha revelação que o Espírito Santo vai te mostrar. É a oração, é a sua conversa com Deus que vai fazer com que você escute o que Deus está falando, do que é necessário para você naquele dia. Hoje você vai fazer isso. Hoje, Deus tem tantas coisas para fazer. Vai orar. Deus vai te falar. Hoje você vai fazer isso. Amanhã você faz aquilo. A oração revela o seu coração e te dá acesso ao coração de Deus. Não é que Deus não conhece seu coração, mas você não conhece seu coração. A oração revela o seu coração. Quantas vezes eu fui orar e o Espírito Santo me lembrou de coisas que eu queria esquecer. A gente é assim. Nossa hipocrisia. Vamos orar. Vamos orar por fulano. E o Espírito Santo, mas é aquela situação. Eu quero conversar sobre aquela situação, não quero conversar sobre fulano agora. A oração revela seu coração. Revela seu coração para você. O salmista diz: Senhor, me perdoe pelos pecados que eu desconheço. Lembre-me dos pecados que eu desconheço. Sabe, pecados que a gente quer esconder, que a gente quer esquecer, que a gente não quer lembrar. Oração, amados. A oração revela o seu coração e te dá acesso ao coração de Deus. Muitos, sem oração, não vão conseguir enxergar a nova estação. O rio de oportunidades está bem à sua frente. As pessoas dirão assim: eu não estou entendendo como vocês estão animados, eu não estou entendendo esse negócio de estação, eu não estou entendendo nada. O que é isso? Porque a oração, ela tira as escamas dos olhos. A oração nos faz enxergar o sobrenatural. A oração nos faz enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. A falta de oração vai nos tornar cético pouco a pouco. O desânimo é falta de oração. Desânimo espiritual. A incredulidade espiritual é falta de oração. A falta de discernimento é falta de oração. Os dons não manifestos é falta de oração. É difícil louvar, é difícil levantar as mãos porque falta oração. Não temos coragem de orar mesmo quando Deus nos dá oportunidade para alguém, porque falta oração. Achamos que o poder de Deus não está conosco.
Temos medo de chegar perto de uma pessoa que a gente sabe que o demônio já está cirandando, fazendo a festa, porque se ele se manifestar, a gente não tem autoridade para expulsar, porque falta oração. Por isso a gente vive pedindo oração, mas quando nós estamos maus, quando nós estamos ruins, nós não oramos. Deus quer mudar esse cenário nas nossas vidas. Deus quer mudar esse cenário para essa nova estação. Essa nova estação será uma estação de muita bênção. Deus tem ministrado isso ao meu coração. Essa nova estação será uma estação de muita bênção material. Muita bênção material. Mas isso será reflexo de uma prosperidade espiritual. Não se iludam. Não tem como caminhar com uma coisa e não caminhar com a outra. Não tem como querer as mãos de Deus e não querer o coração dele. Não tem como querer ser abençoado por Deus e não querer ser comissionado por ele. Não tem como. Essa é a mensagem que Deus está ministrando no meu coração. Essa é a mensagem para essa igreja. Essa é a mensagem para você. Espero te encontrar aqui sexta-feira, 20 horas, para orarmos. Se coloque de pé.